Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Software Primavera P6, nossa aula número 21. Nessa aula eu vou mostrar os tipos de progresso físico. Você pode determinar que o tipo de avanço físico será por duração, por unidade de medida ou do tipo físico. Vou falar sobre cada um desses. Hoje nós não vamos entrar no ambiente primavera, é uma aula mais teórica. É aqui na janela de atividades. É só clicar aqui na parte de Percent Complete Type, você modifica aqui para o qual você deseja. Nós colocamos como padrão o físico, né? Vou entender por quê. Vamos lá. Vamos falar do primeiro, que é o duration. O duration, o porcentagem de avanço físico, leva em consideração o quanto de duração remanescente ainda falta em relação à duração original. O que acontece? Eu tenho 10 dias de duração para uma atividade. Passaram 7 dias, Remain Duration, que é a duração que ainda falta, são 3, né? Faltam 3 dias para completar os 10. Então, o que ele está falando aqui? Que o avanço físico ele vai levar em consideração apenas duas variáveis, a duração remanescente e a duração original. Vamos a exemplo. Eu tenho uma atividade que possui 10 dias de duração. Ela iniciou no primeiro dia. Vamos lá, dia 1º. No final do 5º dia, seu avanço será de 50%. Por quê? Ela leva em consideração o número de dias que faltam para completar aquele duração original. Ele sabe o seguinte: passaram 5 dias, faltam 5 dias, né? Se faltam 5 dias em relação à duração original, que era de 10, ele entende que você já completou os 50%, porque ainda falta 50% para completar. Ele leva sempre em consideração o quanto falta para o número de dias que você tinha pensado originalmente. Se tivesse faltando apenas 3 dias, ele ia ver o seguinte, que faltam 3 dias de 10 dias. Então, já completou-se 70% do trabalho. E isso, o problema desse tipo de... Quando você escolhe esse tipo de duração, esse tipo de avanço físico, né, baseado na duração, para a sua atividade, você fica refém de algumas informações que não são reais. Por exemplo, independente se a atividade avançou 30%, 40% ou até mesmo 50%, o avanço vai ser 50%, porque ele leva em consideração o número de dias faltantes em relação ao dia original. Então isso não é bom para você utilizar em atividades como alvenaria, escavação, em que, por exemplo, você tem uma atividade de alvenaria, começou no primeiro dia, o cara morcegou durante 5 dias, não fez quase nada. Você olhou assim, pô, o cara fez 5% em 5 dias. Se a atividade de alvenaria estiver do tipo, para dar avanço físico do tipo duration, ela vai estar com avanço de 50%, por exemplo, se falta ainda 5 dias. E na verdade você olha, o cara não fez nada, o cara fez 5%. Então, não coaduna, né? Por isso, quando você escolher tipo duration, você coloca atividades de supervisão, atividades de gerenciamento, onde o avanço físico não é determinado, né? Você tem uma atividade de gerenciamento do projeto. A atividade de gerenciamento, você não... Hoje eu gerenciei muito, hoje eu completei 5%. Não é assim. A atividade é uma atividade linear, que vai ocorrendo ao longo do tempo. Então, essas atividades que são lineares, supervisão também, você coloca desse tipo. Tranquilinho? Vamos para a próxima. Tipo units.
O tipo Units é bom para avaliar o avanço físico pelo consumo de uma determinada unidade. Vamos ao exemplo. Eu tenho uma atividade de soldagem de uma estrutura. Eu sei que eu gastei 100 HH de soldador e estava previsto gastar 1000. Né? Eu tenho uma atividade de soldagem de uma estrutura e por enquanto gastei 100 HH. Então quer dizer que eu completei 10% da minha atividade total. Isso pode ser utilizado para várias unidades. Você vai escolher qual, pode ser um material, pode ser, por exemplo, concreto. Eu gastei, estava previsto 400 metros cúbicos e passou uma semana, eu concretei 100 metros cúbicos. Eu usei lá, por exemplo, aqui eu usei 4 betoneiras. Então, se cada betoneira tem 7,5 metros cúbicos, eu sei que eu gastei 30. Se eu gastei 30, estava previsto 100, eu dei um avanço de 100%. Tive um avanço de 30%, né, em 100. Você pode escolher qual vai ser a sua unidade de medida. E existe, vamos falar agora da nossa última, e é que eu utilizo quase 100% das atividades, que eu até coloquei no nosso programinha, no nosso exercício, né, que nós realizamos na nossa casa. O nosso planejamento está utilizando tipo physical praticamente em 100% das atividades. Até na atividade de gerenciamento acho que eu coloquei tipo físico. Mas isso daí não quer dizer que está errado. O importante é como você se adapta melhor a como você quer acompanhar aquele tipo de atividade. Tipo physical. O tipo physical é para avaliar o avanço físico pela observação na obra. O programa ele não vai ficar verificando quantos dias passaram, verificando quando que consumiu daquele produto, até porque você pode ter um índice de desperdício altíssimo. E aí você pode acabar achando que agregou aquelas, por exemplo, no exemplo anterior, aquelas 4 betoneiras, enquanto não agregou 4 betoneiras. Das 4 betoneiras, tinha a betoneira que estava vazia, tinha a betoneira que não vazia, né? Ela estava com o índice, a umidade estava muito alta, ela estava não estava com 7,5 metros cúbicos realmente, né? No final da concretagem do dia, houve um desperdício um pouco de concreto, porque terminou de concretar lá a laje e ainda sobrou um pouquinho que jogou fora. Isso aí não agregou. Então, existe uma forma que eu acho muito mais eficiente de se calcular o avanço físico, que é pelo tipo physical. Você vai na obra e você verifica, através das suas métricas, quanto que foi realizado realmente. Por exemplo, eu tenho aqui uma área de 300 metros cúbicos. Eu fiz 30 metros cúbicos, então eu fiz 10%. Eu tenho uma atividade que tem que concretar 100 metros cúbicos, concretou-se na semana 30 metros cúbicos. Quando eu for atualizar meu cronograma, eu vou botar lá o avanço de 30%. Pouco importa se eu concretei, se eu gastei muito tempo ou pouco tempo. O que importa é o quanto tem lá na obra mesmo, quanto eu realizei, quanto eu consegui medir. E isso é muito interessante, porque dessa forma você não fica preocupado se a atividade desperdiçou, se ela andou rápido no início ou diminuiu. O importante é que você verifica. No final, quanto é que tem? No final tem 30%. Se tem 30%, se desperdiçou muito ou desperdiçou pouco, eu sei que tem 30%. Então, o avanço é 30%. Essa é a forma que eu acho mais indicada para trabalhar. Claro, mais indicada para trabalhar desse tipo de atividade. Você tem uma atividade
que a métrica... Você pode escolher o tipo de métrica. Você pode colocar, por exemplo, na atividade de gerenciamento, tipo duration. Você não é obrigado a utilizar uma, né, para o cronograma inteiro. Eu geralmente uso a physical como default. Tudo. Alguma outra eu verifico e coloco tipo duração. Ou coloco o tipo units, quando é uma atividade que não dá para ficar medindo o avanço físico. É melhor eu verificar o quanto de HH eu estou gastando naquilo. São aquelas atividades mais conceituais, né? Que não dá para verificar quando eu tenho uma atividade, assim, às vezes muito complexa no início. Ela tem uma complexidade, eu teria que colocar peso. Então, eu prefiro fazer como? Vou trabalhar por HH, enquanto de HH eu gasto. Você, ao longo da sua experiência de trabalho, você vai verificar o que é melhor, qual é o tipo de métrica que vai utilizar. E muitas das vezes, o próprio critério de medição, ele já te ajuda muito. Então você coloca tipo physical e pega o avanço físico pelo critério de medição. E aí coloca lá no seu cronograma quanto que o critério de medição dá de avanço físico para aquela atividade, naquela situação que ela está. E aí, tranquilo, perfeito, você não precisa se preocupar muito com isso. Gente, a aula de hoje, como eu disse, era mais conceitual. Nós não iremos para o ambiente primavera e não fomos realmente. Na próxima aula, eu vou poder começar agora a parte de avanço do cronograma, né? Vamos dizer que agora nós vamos começar a executar a obra. Então vamos ter que atualizar o cronograma. Só estava faltando isso para poder começar essa parte. Só estava faltando eu ensinar quais são os tipos de avanço que existem. Para agora, nessa próxima aula, nós começarmos a dar avanço físico no cronograma. Muito obrigado e aguardo vocês até a próxima aula.